I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Olá, pessoas. Sejam bem-vindos ao episódio 81 do nosso podcast favorito e do vosso. Que introdução de rádio, o que é que foi isso? Sabes que o objetivo é chegar lá, à rádio. Por isso, rádios que precisem de pessoas. Isto não tem nada a ver, tens alguma impreferência? Não. Estás Estou no desespero. Portanto, estamos cá novamente para falar sobre o quê? Para falar sobre dois temas atuais. Portanto, há duas coisas a acontecer assim recentemente que nós queremos abordar, até porque já não fazemos um episódio assim a falar do que anda a acontecer há algum tempo, e vamos começar talvez com o assunto mais badalado dos últimos dias, que é o assunto Mbappé. O Mbappé, para quem não sabe, de certeza que se não sabem, vivem debaixo de uma gruta. O Mbappé recebeu uma proposta confirmada pelo Fabrício, portanto é verídico, que pode chegar a 700 milhões de euros por ano, e a proposta é só de um ano para ele poder ir para o Real Madrid a seguir. Eu lembro-me quando nós fizemos o episódio da Arábia, nós fizemos um episódio, para quem não ouviu, que vá ouvir, porque continua muito atual, e foi há pouco tempo, sobre tudo isto que está a passar na Arábia. Quando nós fizemos esse episódio, tu disseste no final que na altura, o que se passava na altura não te preocupava, porque estavam só a contratar jogadores em final de carreira, e mesmo jogadores tipo Ruben Neves, que já, na altura já se falava, não te preocupava, só te preocupava quando fossem jogadores tipo os Bellinghams da vida. O melhor jogador jovem do mundo recebeu uma proposta destas, quer vá ou não, vê-se que eles estão interessados e têm poder para tentar, pelo menos. Já estás preocupado? Já vi uma coisa. Ainda não aceito. O facto de ser só um ano adiciona aqui uma condicionante diferente, porque ele não está a comprometer o seu futuro a longo prazo. Lá, isto se aceitar. Não sabemos se vai aceitar ou não. Mas sim, o Mbappé entra no perfil de jogadores, desse tipo de jogadores que preocupariam caso escolhessem ir para a Arábia Saudita em vez de permanecer na Europa. Lá está. E neste caso, e como tu mencionaste muito bem, seria uma espécie de férias prolongadas até vir o padrinho Florentino com um contrato que não será tão chorudo, mas mesmo assim será grande para ele poder ir a Madrid, não é? A verdade é que ele está também numa situação um bocado indelicada, vamos dizer assim, em Paris, e por isso é que isto tudo também está a surgir, esta proposta, porque eu acho que, apesar de tudo, não sei se seria muito realista ou fosse acontecer caso não houvessem estas dúvidas entre Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé. 700 milhões é um absurdo. Nós que temos um podcast que falamos sobre a NBA, e há poucos dias, ou ontem mesmo, Jaylen Brown recebeu um contrato de 600 milhões dividido por 5 anos, e é o maior contrato de sempre da Liga. Então, de facto, 5 anos. O Mbappé receberia isso num ano. Este dinheiro que o Mbappé podia fazer num ano é mais do que o LeBron James fez na carreira toda só com contratos da NBA. E assim, o LeBron tem muito dinheiro. Portanto, e o LeBron é um dos maiores atletas de todos os tempos. E o Mbappé, apesar de, atenção, o Mbappé é um dos jogadores mais valiosos da atualidade, mas receber mais dinheiro do que o LeBron fez na carreira toda para ir jogar um ano, e está a atingir níveis que eu acho que alguma coisa vai ter que ser feita, porque senão, e eu vi uma publicação, não sei se é verdade ou não, mas que há boatos que os árabes estão a planear ter 20 bilhões de euros para investir no futebol nos próximos 5 anos. Ou seja, isto que eles estão a dar ao Mbappé são trocos. Eles podem dar isto a muito mais jogadores. E isto é assustador, porque o Ronaldo ganhar 200 milhões é ridículo. Um Benzema ganhar 60 ou 80 é ridículo, mas são coisas que até se pode colocar aqui no mundo real. Agora, 700 milhões?
Isto é completamente... Isto não cabe na cabeça de ninguém. E se isto começar a escalar, a Europa deixa de ter sequer nada para competir com isto, porque tal, é muito bonito ir para o Real Madrid ou para a Premier League, são 700 milhões. Isto é dinheiro Sim. para as 70 gerações que vêm atrás dele. E estamos a falar de uma carreira que é muito curta, que acaba muito cedo, portanto, depois de um jogador de futebol se retirar, ficou o que ficar em termos de dinheiro que recebeu ao longo da sua carreira, um jogador acaba a sua carreira, muitos deles antes dos 40 anos, portanto estamos a falar de quase uma vida inteira pela frente, a suportar as famílias e um estilo de vida que adotaram, porque Sim, vamos e é lá ver, assim. estes jogadores têm o estilo de vida que têm agora, é depois muito difícil depois sair daí, e também Claro. passa por aí também poder E pronto, atenção, receber este porque tipo de salários. eu acho que o fator de ser, ele pode fazer isto num ano, como é que tu rejeitas? Ele faz isto e daqui a um ano tem 25 anos e continua. É Ou isso, seja, eu acho que é isso que é também que apela muito, se calhar pode não parecer, porque estamos a falar de 700 milhões, mas o facto de ser só um ano para um jogador tão jovem pode ser bom porque ele, na cabeça dele, passará claramente o raciocínio de pá, vou lá, faço isto, durante um ano aguento-me e regresso, deve ser por aí. Mas por aí é que eu acho que não estou muito preocupado, porque apesar de entrar, e disse que entra no perfil dos jogadores com o qual me preocuparia, acho que a prioridade dos jogadores de futebol será, pelo menos no futuro breve, pelo menos, a Europa. E os grandes clubes da Europa, pelo menos. Seja o Real Madrid, seja o Barcelona, o Bayern, os clubes da Premier League. Há não só o prestígio, mas essencialmente a competitividade, o mediatismo que tem, tudo. Acho que vai atrair sempre os jogadores a poder, a preferir, pelo menos no pico da sua carreira, ou nos primeiros anos da sua carreira, a jogarem na Europa. Depois, claro que estamos a falar de um continente que tem décadas e centenas, já chega a centenas de história e de evolução que pá, ainda não chegou, o futebol não, mas em termos da qualidade, que ainda não chegou aos outros continentes, se calhar, pelo menos na Ásia não chegou de certeza. sim, eu acho que o que é preocupante aqui não é assim, o futuro breve. Eu concordo contigo, acho que os jogadores continuam a colocar a Europa em primeiro lugar e, como o Diogo Dalot disse, o melhor é não receber nenhuma proposta. Mas eu acho que a questão aqui é se eles conseguirem ir juntando alguns jogadores como estão a fazer ali dos 28 para cima, aquilo vai começar a ser uma liga competitiva, querendo ou não, e aí, ok, não há a parte do prestígio, mas havendo a parte da competitividade, efetivamente um jogador pode ir assim aos 23, 24 e lá fazer 2 ou 3 anos, mantém-se competitivo, pode-se manter na seleção nacional e vai fazer dinheiro que seria impensável fazer na Europa. De qualquer das formas, eu acho que alguma coisa tem que ser feita, porque a Europa não há forma de se defender disto. Uma coisa é haver certos clubes e certos países que não conseguem competir financeiramente com outros. Outra coisa é chegar aqui um continente que tem dinheiro infinito. Basicamente é isto. E não só os clubes da Europa não têm dinheiro infinito, como nem sequer não podem usá-lo infinitamente por causa do fair play, que é muito discutível como é que funciona, mas existe. Portanto, eu não sei, e eu queria a tua opinião sobre isto, e como tu estavas a falar da NBA, se o futuro não pode passar por isto funcionar parecido à NBA e haver um teto salarial e um máximo de salário que se pode oferecer aos jogadores, tal como aconteceu agora na NBA com o Jaylen Brown, que é o contrato máximo, e isso passar para o futebol. Claro que é muito mais difícil, porque a NBA apenas é uma liga de um país, é uma liga privada, e nós estamos a falar, para isto acontecer no futebol a nível mundial é muito mais difícil. Mas achas que pode passar por aí ou alguma coisa parecida? Já falámos sobre isto quando tocámos na MLS, que apesar de adotar esse modelo, tem muitas. E apesar de ter também uma liga fechada que não tem promoção nem despromoção, e são aquelas equipas, pronto, têm entrado por expansão, mas são aquelas equipas para sempre, e estão a ter muitas dificuldades em conseguir, como é que eu ia dizer, usar esse modelo e estar ao mesmo tempo ligado ao que tem sido o que as outras equipas todas no mundo fazem, a nível de salário e a liberdade que têm, liberdade, lá está, com as aspas, para dar aos seus jogadores.
Se isso já está a ser difícil numa liga, num país, eu não sei como é que tu consegues criar aqui uma ordem mundial para que todos os clubes de todos os países, de todos os continentes consigam usar. Exato, até porque não havendo uma competição, lá está, mundial, tu não podes obrigar os clubes e as ligas a entrarem nisso. Sim, o dinheiro é diferente em todos os mundos, a maneira como as competições são disputadas têm formatos diferentes, os calendários são diferentes, portanto nem os próprios mercados são iguais para todas as equipas no mundo, portanto eu não sei se passa por aí a solução, mas é uma solução que é muito difícil e não sei como é que será. Eu acho que não... eu não sei, lá está, estavas a dizer que eu não tenho, que não estou, que no futuro breve não há problema para a Europa. Eu gostava de pensar, eu estava a pensar de que maneira é que a Arábia Saudita pode, sei lá, mandar aqui um overtake no mundo, porque é muito difícil, mesmo que vão buscar os Ronaldos, os Benzemás, os Kantês desta vida, acho que é muito difícil daquele país, criares uma liga ou uma estrutura que consiga destronar algo tão estabelecido e tão querido por adeptos e dirigentes como é neste momento o futebol europeu e o futebol, sei lá, sul-americano, etc. A estrutura que está organizada, que está bem implementada e que acho que é difícil. Porque estamos a falar de uma liga que tem como 4 melhores equipas o mesmo dono, portanto tem competição, mas não me parece muito leal ou muito fiel, não sei. Sim, claro. Os próprios jogadores, pela maneira como falam, podem falar tudo o que quiserem sobre a competitividade, mas eu acho que a vitória e a derrota parece não importar muito aos jogadores, pelo menos os europeus, que Vão para lá pelo dinheiro. que vão para lá pelo dinheiro. Portanto, eu não sei se... Lá está. Como a razão e a justificação para os jogadores irem para lá é essa, eu não sei como é que o próprio futebol consegue depois dominar ou destornar, neste caso, o futebol europeu. Por isso é que eu não estou muito preocupado. Mesmo que os grandes jogadores vão para lá, eu acho que a pureza do resto do mundo do futebol, da competição que há, vai ser sempre maior. E isto já estou a esticar para os grandes jogadores irem para lá na mesma. Mesmo que os grandes jogadores vão para lá, é muito difícil depois tu conseguires criar aqui uma estrutura grande que consiga depois... Sim, eu percebo isso que estás a dizer e faz sentido, até porque eu acho que a essência do futebol e da maior parte dos desportos são os adeptos, e eu acho que os adeptos ingleses estão em Inglaterra, não vão para a Arábia, os adeptos alemães estão na Alemanha, não vão para a Arábia, e estão na Alemanha há muitos anos, e lá está, há essa questão da história, há coisas muito bem estruturadas e muito bem organizadas e bem feitas, e lá não será assim. Agora, a verdade é que não só no futebol, e mesmo se nós olharmos para tudo o resto, os países como principalmente a Arábia Saudita e o Qatar têm evoluído a uma velocidade astronómica e têm passado à frente de países que lá está, estão organizados e estruturados e com ideias muito antes, e eu estou a falar de outros aspectos que não o futebol, mas que isto obviamente pode-se transferir para o futebol, são claramente os países onde as coisas acontecem mais rapidamente. E a evolução desses países é astronómica, à velocidade que acontece e à escala que acontece também. Agora, se isto vai acontecer no futebol ou não é mais difícil porque tem esse aspecto dos adeptos e o futebol sem adeptos não existe. Mas que podem, assim, nos 5 a 10 anos, tornar-se uma liga interessante, eu acho que é um bocadinho inevitável porque também o jogo passa muito pelos jogadores que o jogam. E se esses jogadores, alguns dos melhores, estiverem lá, obviamente que a liga, por exemplo, pode ultrapassar uma liga portuguesa. Depois não pode porque não joga Champions, mas alguma coisa vai acontecer. Ou seja, as coisas não vão continuar na mesma também. Isto vai criar alguma coisa, vai marcar, vai manchar aqui. Sim, o próprio crescimento da liga vai obrigá-los e a forçá-los a tomar outra decisão, porque eles próprios estão numa Liga dos Campeões continental da Ásia, que pode ficar ela própria menos valorizada com o crescimento de uma liga que fica acima, porque pode chegar a uma altura, hipoteticamente, se os melhores jogadores jogarem lá todos,
a liga onde tu queres ganhar mesmo é a Liga Saudita, porque estás já contra as melhores equipas do continente, e as melhores equipas do continente também podem, não sei se estarão todas depois na Liga dos Campeões. Pá, não sei. Isto, claro, nós estamos a falar aqui um bocadinho do futuro, sem saber bem como é que será, e como tu disseste, passará por muitas alterações que nós não sabemos que formato e que formas vão ter. Portanto, acho que mesmo assim, lá está, não só os adeptos dos clubes europeus estão na Europa, como estes clubes europeus que eu falei, e referi a alguns, muitos deles têm núcleos de adeptos gigantes por todo o mundo, nomeadamente na Ásia, onde o futebol não é se calhar tão grande, e se vamos à Tailândia, se vamos a Singapura, ao Japão, não sei o quê, temos núcleos de fãs gigantes dos clubes europeus, e é por isso que eles vão lá fazer jogos de pré-época. No outro dia estava a ver um vídeo sobre o Tottenham-Leicester, que era um jogo que por acaso acho que foi cancelado, mas ia ser jogado na Tailândia, estádio cheio, muito tailandeses, adeptos do Leicester e do Tottenham que estão ligados ao Leicester por causa dos donos, que são tailandeses, ao Tottenham porque a influência do Son na Ásia e de outras estrelas do passado. Portanto, é muito difícil saber também como é que vai ser o futuro, também pela dimensão simbólica e não só monetária e dos jogadores que os clubes europeus têm. São um símbolo gigante, não só na Europa, mas também lá fora. Exato. Vamos ver o que é que isto vai dar. Acho que esta resposta do Mbappé também vai dizer muito, porque também isso de o contrato ser só um ano é importante, mas por outro lado, a partir do momento que ele está lá, ele pode continuar lá, ou seja, não é para o contrato ser só um ano que ele só está lá um ano. Se no final da época vier uma proposta acima dos 700 milhões para renovar por mais um ano, e se o homem tiver a gostar, né? Portanto, eu acho que o mais difícil é ir. Depois, sair de lá também não deve ser muito fácil, porque depois aquilo dá-te o dinheiro a entrar também deve ser bonito de ver, e passar para ganhar menos ainda é mais difícil. Portanto, vamos ver se o Mbappé vai aceitar ou não, até porque é a única proposta que se saiba que o PSG aceitou, proposta de 300 e tal milhões e que recebeu até. do Al Hilal. Quer dizer, não sei, falou-se do Chelsea e do Tottenham, não sei se foram propostas concretas, por isso, se calhar até é a única que o PSG tem. Não me parece que o Real Madrid vá concorrer com este tipo de valores diretamente para o PSG, e vamos ver como é que isto tudo, porque o Real Madrid sabe que tem a bola do seu lado. A proposta para o PSG era quanto? Do Al Hilal? Sim. 320, acho eu. É absurdo. E o Real Madrid não se vai meter nisso. Ficou-se tanto nos 700 milhões que eu nem sabia isto. E isto é a proposta mais alta de sempre. A outra é menos 100 milhões. Isto é fogo, meu Deus. E o Real Madrid não se vai aproximar nem perto disso, porque também sabe que o jogador acaba o contrato daqui a 6 meses. Acaba, como quem diz, daqui a 6 meses pode assinar pelo Real Madrid a custo zero. E aí, é nisso que eles se calhar se vão focar. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu espero sinceramente que o Mbappé não vá, mas sinceramente, se ele aceitar, acho que não há como julgar. E eu vi muita gente a julgar, por exemplo, o Ruben Neves, mas isto, não, e tal, ele já tem muito dinheiro, não interessa, é muito dinheiro. Vamos avançar para o segundo e último tema deste episódio, que vamos falar um bocadinho de futebol feminino. Futebol feminino, que é um dos temas que nós falamos menos aqui no podcast. Pelo menos eu acho que já tivemos um episódio sobre futebol feminino, mas eu não me lembro. Não sei se sobre futebol feminino, mas sobre árbitros femininos, pelo menos. Não me lembro, honestamente. Não sei, mas eu sei que falamos pouco, se é que falamos de futebol feminino, e isso também fica-nos mal. E agora que o futebol feminino está a crescer a uma velocidade bastante grande aqui em Portugal, tanto que neste momento está a decorrer o Mundial Feminino e Portugal está presente, primeira vez na história. Já temos equipas em Portugal a exibir-se a um bom nível, já temos jogadoras muito boas, mas eu vou começar logo aqui com o grande tema do futebol feminino. Aí antes do Mundial, a Kika Nazaré, jogadora da seleção e do Benfica, deu uma entrevista onde disse para as pessoas darem uma oportunidade ao futebol feminino e para verem os jogos porque vão gostar. Eu não sei se tu já viste algum jogo da seleção ou se vês algum jogo do futebol feminino ou do Benfica ou algo do género, mas se já viste, qual é a tua opinião sobre o futebol feminino? E achas que o futebol feminino tem potencial para chegar perto daquilo que é o sucesso do futebol masculino, visto que o desporto teoricamente é o mesmo?
Hum, já vi, quer na televisão, quer ao vivo. Chegar perto é muito difícil, porque primeiro que tudo estamos a falar de o futebol está em constante evolução. E nós no futebol masculino temos reparado isso. Quem vai ver um jogo, pá, eu no outro dia vi um jogo do Mundial 2006, o jogo da meia final, portanto estamos a falar das melhores seleções do mundo, que era Itália e Alemanha, e o futebol está tão diferente daí, para não falar de há 50, 70 anos. Portanto, estamos a falar de constante evolução, da maneira como não só o futebol em si é praticado, mas tudo à volta, infraestruturas, a preparação da pré-época, a quantidade de treinadores, a especificidade dos treinadores. Há uns que são utilizados para momentos específicos do jogo ou do treino. E o futebol está com, lá está, já disse há bocado, está com dezenas e centenas de história e de evolução em cima. E o futebol feminino, apesar de não ter começado agora, está a ter o crescimento, se calhar, mais evidente. Pá, o maior crescimento está a ser feito agora, neste momento, com maior aposta, seja financeira e também dos clubes. Portanto, é aqui que estamos a ver, se calhar, o maior crescimento do futebol feminino. Portanto, é difícil de saber se vão estar alguma vez ao nível ou perto do nível de futebol masculino, porque ambos vão estar constantemente tipo, a evoluir. Qualquer um dos dois não vai estagnar. E é por isso que, apesar de serem ambos futebol, custa muito ver comparações do que é que seja, mas a nível futebolístico, porque estamos a falar de algo que é tão verde ou que é tão moldável como é o futebol feminino neste momento e está tão na ribalta. E eu, apesar de serem o mesmo desporto, a mesma modalidade, no mesmo solo, relva, seja o que for, com as mesmas regras, 11 jogadores de cada lado, é diferente. E não sei se será alguma vez ao mesmo nível, porque o futebol masculino não só tem um nível de investimento e de procura a nível, não só a nível de espectadores, mas dos jogadores dispostos a jogar, que o futebol feminino não tem, pelo menos ainda. E isso também acelera sempre o processo de evolução ou da manutenção, pelo menos de topo, que o futebol tem. E acho que é essa a resposta mais honesta que eu consigo dar a essa pergunta, pelo menos. Agora, acho que, pelo menos o que eu tenho visto, o futebol feminino tem melhorado muito. Gosto de ver até. Prefiro ver ao vivo. Acho que tem um clima diferente do que o futebol masculino tem, principalmente em Portugal, que é muito tóxico. E acho que no feminino consegues ir a um jogo de uma perspectiva diferente, com outro tipo de pessoa ao teu lado. E está em evolução, sim, mas sim, está muito longe ainda do que é o masculino. Sim, eu acho que o futebol feminino tem feito um crescimento não só aquilo que nós vemos, que é a primeira divisão e a elite. Tem havido um crescimento muito grande na formação e eu acho que isso ainda é mais importante. Mais atletas federadas, começarem a aparecer treinadoras também a trabalhar no feminino e no masculino. Mas acho que primeiro as treinadoras femininas têm que dominar o feminino, porque ainda há muitos treinadores, e depois sim haver essa mistura. Mas acho que essa parte é muito positiva. Agora no futebol da elite eu acho que é isso, não pode haver comparação. Acho que tem que ser dois mundos separados. Acho que está melhor, acho que vai evoluir. O dinheiro que vai rodando dentro desse mundo está a crescer, nem perto do futebol masculino, e dificilmente vai se aproximar, porque o futebol masculino gera uma quantidade de dinheiro que o futebol feminino nos próximos anos não vai conseguir gerar, porque lá está, isto é tudo a lei da procura e da oferta. Quem tem mais procura vai conseguir oferecer mais. O futebol masculino tem muito mais procura e vai continuar a ter do que o futebol feminino. Agora, se são razões justificadas, eu acho que um jogo de futebol masculino neste momento ainda é muito mais apetecível de assistir do que um jogo de futebol feminino. Mas eu também acho que isto tem crescido muito pela conversa da igualdade dos salários, que se fala muito entre homens e mulheres no futebol, porque têm a mesma profissão. E acho que isso também, toda essa discussão faz com que o futebol feminino também apareça mais nos jornais, apareça mais na televisão e seja mais tema, e isso faz também com que o desporto cresça.
Mas acho que às vezes sinto que está a crescer pelos motivos errados, porque está a crescer por essas discussões e não pelo aquilo que elas fazem dentro de campo, que também tem evoluído e às vezes não é isso que é valorizado. Agora, eu acho que, pelo menos em Portugal, o futebol feminino é beneficiado de certa parte na medida em que as raparigas que jogam futebol em Portugal, por exemplo, as seleções nacionais femininas, começam a treinar na cidade do futebol num escalão mais novo do que os homens, por exemplo. E tens, é o que tu estavas a dizer, da evolução. Quando o futebol masculino estava nesta fase em que o futebol feminino está, os jogadores não treinavam numa cidade do futebol. Ou seja, elas também beneficiam muito daquilo que é o sucesso do futebol masculino em Portugal. A seleção feminina treina na cidade do futebol. A cidade do futebol é um dos melhores... tem as melhores estruturas e infraestruturas a nível de futebol mundial. Aquilo é top. E elas treinam lá. E quando o futebol masculino estava neste nível, não tinham esse tipo de materiais. Isso também faz com que o futebol feminino vai evoluir mais rápido. Por isso também pode fazer com que essa aproximação possa acontecer ou não. Eu sinceramente não sei, porque eu acho que isto é muito parecido àquilo que estávamos a falar da Arábia. Vai tudo ter os adeptos, e os adeptos que veem futebol masculino há 30 anos não vão começar a ver futebol feminino com a mesma vontade que veem futebol masculino. Possivelmente vão começar a crescer miúdos mais virados para o futebol feminino, miúdos e miúdas mais virados para o futebol feminino, e isso vai haver com que haja um crescimento da massa associativa, mas eu acho que é muito complicado haver esse tipo de comparações. Por isso, sim, é o que tu estavas a dizer. Acho que é ingrato sequer haver a comparação, tanto a nível de evolução, como a nível de qualidade de jogo, como a nível de espetáculo. Como estavas a dizer, é um espetáculo completamente diferente. Mas agora... Assim, a nível de afinidade, sim, é só completar. Assim, os jogadores, as pessoas têm uma afinidade aos seus clubes. Um adepto do Liverpool, apesar de ser do Liverpool e pá, gosta do clube Liverpool, que tem várias equipas de vários escalões diferentes, quando pergunta, conhece aquele Liverpool que ganhou 19 campeonatos, 6 Ligas dos Campeões. Pá, é diferente, porque há uma linha temporal que levou o Rafa Benítez, ao Brendan Rodgers, ao Klopp. Portanto é uma história que não sabemos se tem fim, que agrada também o espectador, que vai vendo e vai acompanhando a equipa. O que não impede, claro, que vão aparecendo outras coisas que possamos saltar para outros filmes ou para outras histórias e podendo começar a acompanhá-las como acompanhamos noutros desportos. Eu comecei a ver futebol há muito mais tempo do que a NBA, e isso não me tirou o entusiasmo que eu comecei a ter quando comecei a ver os Bulls, por exemplo, e apesar de não ter apanhado, por exemplo, a década de 90, tenho uma afinidade especial e comecei mais tarde. Eu acho que devia haver uma distinção, porque lá está, eu acho que estão a tentar misturar e meter o futebol masculino e feminino no mesmo saco. E eu acho que esse é que é o erro. Eu acho que não deve estar no mesmo saco. E eu vou dar aqui um exemplo. Elas sofrem pelo nome da modalidade. Elas jogam futebol, e por ser futebol vai ser sempre comparado, infelizmente, com o que os homens fazem. Exato. E eu acho que, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. O FIFA, por exemplo, o videojogo, é um dos maiores palcos assim, de futebol. Há muitos miúdos que sabem muito sobre futebol a nível de conhecer jogadores e conhecer equipas, porque jogam FIFA, porque jogam FM. E agora existe futebol feminino no FIFA, e eles agora e aquilo é tudo misturado, homens e mulheres, aquilo é tudo misturado. E eu acho que o ideal para o futebol feminino seria ter o seu próprio jogo, e o futebol masculino ter o seu próprio jogo, e fazer aqui a separação em todos os aspectos. E esse é só um exemplo, porque agora, claro que é muito complicado, porque um FIFA não compensa para a empresa fazer um FIFA feminino, porque não vai vender tanto, obviamente. Mas eu acho que esse tipo de misturas que se faz prejudica muito mais o futebol feminino do que o futebol masculino, porque o futebol feminino vai estar sempre a perder. Porque o futebol feminino não pode, e eu vejo algumas jogadoras a falar disso, o futebol feminino não pode chegar aqui e querer bater de frente com o futebol masculino, e querer ir tirar adeptos ao futebol masculino, e querer as mesmas coisas que o futebol masculino teve anos e anos e anos a conquistar. Isso tem que ser um passo, tem que fazer o mesmo processo. O futebol masculino não chegou aqui com, eu não sei quantos anos de existência tem o futebol feminino, sei que não é assim tão recente, mas o futebol masculino nos primeiros anos também não tinha a quantidade de dinheiro investido que tem hoje, e não tinha a quantidade de infraestruturas que tem hoje, e a quantidade de clubes e de jogadores na formação que tem hoje. Isto é um processo que tem que acontecer no feminino, tal como aconteceu no masculino. E eu acho que estão a tentar
misturar as águas para tentar que o feminino dê um salto maior do que consegue dar. E eu acho que esse pode ser muito prejudicial para o futebol feminino, até porque cria um certo preconceito naqueles adeptos mais fervorosos do futebol masculino que dizem que o futebol feminino nunca será igual. E nunca será igual. Por isso é que tem que ser separado. Não sei. Eu, a nível de salários, percebo a discussão, percebo o lado e concordo com o lado que não, por serem coisas diferentes, não devem ser recompensados de maneira igual. Acho, no entanto, que o investimento que o futebol feminino está a ter foi tão bom que não deve parar. Eu sei que é grande e não sei se é forçado. Claro que é forçado, mas acho que pode ser bom e acho que está a ser bom. E acho que Portugal, numa escala mais pequena, está a viver e a desfrutar disso. O Mundial acho que está claramente a desfrutar disso. O investimento que foi feito em publicidade de jogadores, vê-se as pessoas que estão no estádio ou a ver nas televisões, apesar de ser no outro lado do mundo, acho que deve ser, não tenho os números à frente, mas deve ser das maiores dos mundiais com maiores espectadores de sempre. Sim, sem dúvida. Portanto, eu por acaso acho que sou contra essa ideia e sou a favor do investimento continuar a ser grande e em Portugal continuar a crescer e ir para zonas onde há menos, porque a Jéssica Silva, jogadora do Benfica e da Seleção Nacional, falou nisso. Portugal não tem e se calhar precisa do Futebol Clube do Porto no futebol feminino, porque está tão bem representado e está com uma boa dimensão, se calhar em Lisboa, com o Benfica, com o Sporting, com o Bom Estoril, Damaense, etc. No Norte tem excelentes equipas, o Braga, terceira melhor equipa portuguesa, se calhar, mas o Porto tem um mediatismo no Norte se calhar, tão grande, que se calhar vai abrir portas na cidade do Porto e fora da cidade do Porto, distrito do Porto e afins, que muitas raparigas, se calhar, não têm no futebol feminino na cidade do Porto, e pode ser importante. E que tem o sonho de, se calhar, jogar no Porto. Sim, por exemplo, e quem diz o Porto diz outras equipas espalhadas pelo país de abrirem, se calhar não ter problema do futebol em Portugal, é que o investimento já é tão difícil no futebol masculino que é difícil fazê-lo depois no feminino, como é óbvio. Mas pelo menos começar pelo Porto, que sabemos que é um clube grande e tem certamente dinheiro, apesar dos problemas. Não sim, até porque esse tal de investimento que estás a falar no feminino, para um clube de futebol que tem o masculino, não é um investimento assim tão grande. Eu concordo com o que tu estás a dizer. Eu acho que o investimento que está a existir bem, está a existir numa proporção em Portugal adequada. Eu acho que, óbvio que o investimento será sempre maior do que seria quando foi o futebol masculino há não sei quantos anos atrás, porque o futebol masculino está num patamar que o futebol feminino tem que ter um investimento grande. Eu acho é que, obviamente que é forçado, como tu estás a dizer, por toda a discussão mediática que existe, e bem, porque tem que haver este passo. O meu único medo é que seja tão forçado que haja um investimento absurdo a partir de agora, do momento em que haja um investimento demasiado grande e que depois o futebol feminino não consiga suportar porque não tem, lá está, a base bem feita e bem estruturada e a massa associativa, etc. Acho que neste momento está proporcional. Acho que as jogadoras, pelo menos dos clubes grandes em Portugal, já recebem uma boa quantia, já há transferências. O Benfica agora vendeu uma jogadora para a França por uma quantia bastante elevada. Isto tudo já está a começar a acontecer. O Benfica também vendeu uma jogadora para o Arsenal, que está na melhor Liga Europeia, que é a Superliga, Premier League, é equivalente à Premier League. Portanto, e o Benfica está a ser o melhor representante do futebol nacional feminino lá fora. Portanto, eu acho que é bom aproveitar este momento que o futebol em Portugal está a viver e começar. E quem diz investimento não diz a tirar dinheiro para contratar jogadores, mas se calhar melhorar as infraestruturas, melhorar a estrutura no futebol feminino para que as jovens jogadoras, começar por baixo, possam poder ir evoluindo e poderem chegar e haver vários escalões para elas poderem jogar sempre nos clubes possíveis. Porque sabemos das dificuldades que têm, que elas começam a jogar no futebol misto, estão num clube em que de repente não há futebol feminino e têm que procurar soluções. Às vezes são clubes demasiado longe ou não têm as condições necessárias para elas jogar, e é por isso que há uma grande taxa de desertação e de saída de jovens jogadores que querem continuar com a vida desportiva, mas das duas uma, ou não há dinheiro ou não há condições para elas próprias poderem continuar a prática. Eu acho que o investimento passa por aí, passa por darem oportunidade às jovens de poderem jogar
e de melhorar infraestruturas de treino, do que é que seja para os clubes que estão mais acima poderem também otimizar tudo o que possam fazer. E lá está, isto claro, tem que passar por uma gestão pensada e segura e sustentável, mas tenho a certeza que com o momento que o futebol feminino está a viver, seja pela mesma mais razões, acho que há muito boas razões para pessoas começarem para estarem a ver futebol feminino. Acho que é bom aproveitar isto e lá está, o europeu foi muito importante no ano passado, e este mundial vai certamente e está a ser muito importante, e acho que é bom aproveitar isto e aproveitar o facto da seleção portuguesa ter estado nas duas competições para podermos continuar esta luta. Odeio esta palavra, esta expressão, mas pronto, é a única que me vem à cabeça. Aqui para acabarmos, falar um bocadinho também sobre aquilo que está a acontecer na seleção, que é o Mundial. Houve um jogo até agora. Portugal, infelizmente, calhou num grupo, talvez um dos mais difíceis do Mundial. Do pouco que eu percebo de futebol feminino, daquilo que vou acompanhando ao longo dos anos. Sim, tem os Estados Unidos. Tem os Estados Unidos, que são a grande força. Acho que aí toda a gente consegue saber, porque já estão aí há muito tempo nesta luta. Sim, ganharam 4 mundiais, ganharam os últimos 2, portanto são neste momento bicampeãs. Há os Países Baixos que ganharam, não foi este o último europeu, foi o antes desse, portanto é uma das melhores equipas europeias também. Acho que jogámos contra eles no europeu passado. E o Vietnã, que acho que é uma equipa um bocado aqui desconhecida, e será se calhar a melhor oportunidade de Portugal ganhar um jogo no Mundial. Exato. Contra os Países Baixos perdemos 1-0 no primeiro jogo. Eu por acaso não vi o jogo todo, mas vi parte, e lá está, e isto é a única coisa que a mim ainda, porque assim, eu acho que o jogo é totalmente diferente, é muito mais lento, tenta ser mais técnico, porque lá está, isso é normal, as mulheres são mais pequenas, têm menos força, são menos rápidas. Sim, a dimensão física se calhar é a grande diferença entre os dois, entre os dois lados. A única coisa que a mim me faz confusão, porque isso aí não me faz confusão, é um jogo diferente, e com a evolução vai acabar por ser um jogo muito técnico e pode ficar um jogo bonito. O que me faz confusão, sempre que eu vejo um jogo feminino, são os guarda-redes. Porque, e a guarda-redes de Portugal tem 1,68 m. Eu vejo a guarda-redes na baliza, eu só vejo baliza. Aquilo parece uma criança a tentar defender uma baliza gigante. E eu acho que essa posição precisa de ser bastante evoluída. Não é isso. Acho interessante estar a falar disso, porque estamos a pegar na parte física das jogadoras, que pronto, são mais lentas, menos fortes, são mais baixas, a média pelo menos, num campo de futebol designado e construído pela FIFA também, com as regras também masculinas, e é por isso que o último jogo feminino que eu vi ao vivo foi o Benfica Sporting no Estádio da Luz, e estamos a falar de um campo gigante, adaptado e desenhado para a equipa masculina, e é a equipa feminina que costuma jogar no Seixal, joga na Tapadinha, portanto, viu-se imensa diferença a nível de cansaço, fadiga, e próprio habituar a jogar num campo tão grande. E lá está, é futebol, mas acho que também a evolução passa também por pensar em algumas mudanças que poderá acontecer a nível de medidas, para também melhorar o jogo, porque sem dúvida, até porque e assim, Portugal, nós somos um país, nós somos pequenos por natureza, tanto os homens como as mulheres. Mas assim, no futebol feminino ainda nem sequer há, por exemplo, no futebol masculino é raro tu vês um guarda-redes abaixo de 1,85 m. Hoje em dia é raro. No futebol feminino isso ainda não existe essa... Eu não sei se deve existir, mas a nossa guarda-redes tem 1,68 m, assim, é o Messi na baliza. Se vocês meterem o Messi na baliza, não vai ser muito fácil, o Messi não chega à trave, eu não sei se ela chega, ou seja, não é fácil. As nossas centrais têm menos de 1,70 m, e obviamente fomos jogar contra a Holanda, as centrais não são gigantes, mas de certeza que são maiores, e isso aí ainda se sente muito. E o guarda-redes, sinceramente, a mim fez-me confusão. Eu estava a ver o jogo e olhava para a baliza e... Sim, esse se calhar é o maior problema se calhar, do futebol feminino até agora, tem sido... Sim, acho que é as guarda-redes ainda. E sempre que eu vejo um jogo, há assim um lance muito estranho com um guarda-redes, faz uma coisa assim muito estranha. Ou leva um ganda frango, ou atira-se para o lado contrário, parece que estou a ver um jogo de FIFA, mas com bugs. Sim. Mas pronto, de resto eu acho que tem havido uma evolução muito grande a nível do jogo.
do jogo técnico, porque é assim, as miúdas, nós não podemos fazer um jogo feminino contra masculino, porque isso fisiologicamente é injusto, mas um jogo feminino, as jogadoras hoje em dia, principalmente em Portugal, que é onde nós vemos a grande evolução, elas têm uma qualidade técnica muito maior do que eu ia dizer do que havia antes, mas antes não havia sequer. Mas tem qualidade técnica mesmo, ou seja, o jogo consegue ser bonito, tem momentos bonitos, tem E momentos... atenção, e há maneiras de jogadoras poderem começar e poderem ser. Cara, a grande referência técnica da seleção é a Kika, porque ela tem, pá, é uma jogadora que se cansa muito rápido e pá, pá, vê assim, se ela às vezes não acaba, quando começa não acaba jogos, ela, pá, grande parte da sua carreira até agora foi como suplente utilizada, porque, portanto, fisicamente ela ainda não tem essa caixa, mas tecnicamente, lá está, o passado técnico que ela tem passou pelo ela era jogadora de futsal Pois, lá e está. eu já tive um contra ela era lixada de jogar, de jogar contra, portanto há aqui também caminhos e se calhar possíveis treinos com jovens jogadores que possam também melhorar aqui aspectos que pá, não sei, estou a tirar para o Sim, ar. e eu acho que o trabalho na formação, eu conheço algumas jogadoras das seleções jovens de Portugal, e eu acho que o trabalho na formação tem sido feito nesse sentido, e eu acho que elas estão mais preparadas do que estas estavam quando entravam. Nem faltam da Kika, mas das mais velhas, e ainda temos aqui algumas jogadoras, como a Ana Borges, por exemplo, Ana Borges, sim. que é uma das principais, que pá, já tem 32, 33 anos, ou seja, imagina como é que não foi a formação dela, não foi de certeza para estar nestes palcos, e muito mérito por ela estar nestes palcos e exibir-se ao nível que está, mas claro que as formações da Ana Borges, da Jéssica Silva, dessas jogadoras mais velhas, não foi a formação que deveria ser para depois chegarem aqui. Mas acho que isso está a ser mudado por baixo e tem que ser mudado por baixo para ter efeito lá em cima. Sim, nós no futebol feminino não somos, se calhar, como somos no futebol masculino, se calhar uma referência a nível de treino, formação. Claro. Sim, E claro. se calhar no futebol feminino, se calhar é bom olharmos para fora, ver o que é que os Estados Unidos estão a fazer, o que é que a Inglaterra está a fazer muito bem, a Alemanha. Se calhar são as grandes referências dos últimos Sim, anos. eu acho que faz mais sentido olhar para fora do que olhar para dentro, mas para o masculino, porque lá está, é diferente. Sim, por exemplo. Nós conhecemos o treinador da Seleção Nacional feminino. Tirámos uma foto com ele. Que foi muito criticado neste primeiro jogo. E eu ia-te perguntar uma coisa que é: nós no feminino ainda vemos muitos treinadores masculinos, no masculino não vemos treinadores femininos. Achas que faz sentido haver treinadores masculinos a irem para o feminino, ou que devia haver uma aposta também nas treinadoras femininas? Eu acho que não há problema nenhum em haver treinadores masculinos no futebol feminino. Eu acho que lá está, eu sempre no que é o futebol jogado há alterações óbvias, há distinções óbvias e falámos sobre isso durante este segmento todo. No treino, tal como em todas as outras, acho que em todas as outras funções, profissões no mundo, passa muito pelo que a pessoa pensa, a maneira como lidera. E aí eu não tenho preconceito nenhum sobre quem ou quem não deve treinar. E quem diz masculino para ir para o feminino, se há uma treinadora feminina que deve e que fizer sentido num clube feminino, não tem problema nenhum. E pá, odeio estar a trazer basquetebol outra vez neste episódio, já trouxe algumas vezes, mas no basquetebol americano, a Becky Hammon, que é uma treinadora excelente no basquetebol americano, foi adjunta do Popovich, é muito bem falada e bem referenciada por toda a gente. Está há vários anos à boca de uma equipa da NBA, ainda não conseguiu, mas acho que está muito, muito perto. E está neste momento na melhor equipa da WNBA a ter um sucesso tremendo. E pá, se qualquer equipa achar que faz sentido ela estar lá, pá, tudo bem. E pá, no futebol igual. Portanto, aí acho que aí não tem maneira nenhuma, da mesma maneira que a Filipa Patão, treinadora do Benfica, tem adjuntos homens, portanto, acho que a mistura é tranquila, acho que não há problema nenhum, portanto... Eu até acho que haver mistura nas equipas técnicas é muito benéfico, porque eu acho que num grupo de mulheres teres uma cabeça masculina ajuda, num grupo de homens teres uma cabeça feminina ajuda. O Guardiola já disse isso num livro que ele tem, que ele tinha uma mulher que trabalhava com ele e ele disse que ajudava-lhe muito a pensar de forma diferente e a mudar um bocadinho. Ele estava sempre numa bolha de homens e quando ela entrou na equipa técnica dele, ajudou a ver as coisas de forma diferente, a lidar com os homens também de forma diferente
E eu acho que isso também é importante. Mas está, tudo o que é função fora de um jogador, seja treinador principal, treinadores adjuntos, preparadores físicos, treinadores guarda-redes, chefe da cantina, segurança que está à porta do centro de treinos e que dá as boas-vindas a todos os jogadores às 7 da manhã. Epá, isso para mim é completamente cagativo, se é um homem, se é uma mulher. Epá, desde que o clube fizer as entrevistas necessárias, fizer os testes necessários e as pessoas reunir a sejam pessoa que tiver a pessoa mais competente para a função, é pá, sei lá se é homem, se é mulher, se é um nenuco, se é um... pá, o que é que seja. Exato. Última questão. Achas possível Portugal passar da fase de grupos? Eu acho que isto passava mais por conseguir pelo menos um empate contra os Países Baixos. Eu por acaso o único jogo que eu vi inteiro até agora, também por causa das horas, por acaso não foi o jogo de Portugal, foi o dos Estados Unidos contra o Vietnã. E 3-0? é uma equipa, sim, é uma equipa que está em final de era. A Rapinoe vai acabar, esta é a última competição dela. A Alex Morgan tem 30 e tal anos. Pá, não achei os Estados Unidos muito convincente, pá, mas é uma equipa muito mais forte. E se Portugal quer ganhar, quer passar, tem que ganhar o jogo contra o Vietnã convincentemente. Sim, não sei se é possível, lá está, eu não sei qual é que é o nível de Portugal comparado com o do Vietnã, mas já parte 3 pontos atrás de Estados Unidos e de Países Baixos, portanto terá depois de conseguir um resultado pelo menos contra os Estados Unidos, pá, o que é muito difícil. Portanto não estou muito confiante não, mas acho que é importante sairmos daqui pelo menos com uma vitória para podermos sobrar com alguma coisa neste Mundial, mas lá está, como tu disseste, estamos num grupo super difícil, já era difícil independentemente se tivéssemos empatado. Eu acho que o mais importante é ganhar o Vietnã, mostrar que pronto, já estamos acima desses países que estão no fundo do futebol no geral, futebol masculino e feminino. Acho que não estou a dizer nada de agora de repente Vietnã campeão do mundo feminino, acho que não. Portanto, acho que é importante mostrar que estamos acima desses e que não estamos tão abaixo, pá. Fomos um bocadinho amassados pelos Países Baixos, mas o resultado foi só 1-0. Vamos ver como é que vai ser com os Estados Unidos, mas acho que é importante também... importante. É o último jogo, não é? Estados Unidos é o último jogo. Sim, é o último era jogo. Importante também não sermos, até pela própria imagem, não sermos enrabados. Não sermos violados contra os Estados Unidos. Pá, acabar pelo menos em grande com uma boa exibição, não é preciso ir aliado com um resultado, mas ganhar ao Vietnã, pá, e fazer um bom jogo contra os Estados Unidos, acho que era isso. Exato, até porque temos muitas jogadoras jovens que eu acho que esta experiência vai ser importante para daqui a 4 anos num futuro mundial já estarmos num patamar acima e por aí vai. Isto também, queria só dar aqui uma nota final. Estávamos aqui a falar da importância do futebol feminino agora, ultimamente, este Mundial, o quão importante foi, espectadores. Eu sei que é injusto também para as pessoas da Austrália e Nova Zelândia, mas isto, se quiserem impulsionar, se faz favor, o futebol feminino, não façam no outro lado do mundo, onde metade do mundo está a dormir. Não faz sentido, ainda para mais numa época em que o futebol feminino está a crescer tanto e tiraram, ou seja, podiam ter tido aqui, por exemplo, numa Alemanha, numa França, nos Países Baixos, e se calhar fazer um Mundial e ter os estádios cheios, que ia ser histórico, e em vez disso meteram no outro lado, os estádios estão vazios, as pessoas que querem ver até veem, mas a horas que são piores ainda do que as da NBA, não são piores do que as da NBA, mas são quase. Portanto, complicou aqui um bocado. Ok, querem pôr nesses países, metam o masculino, que o masculino enche em qualquer lado, as pessoas veem em qualquer hora, se for às 4 da manhã vem, se for às 5 vem. Agora o feminino, por exemplo, eu gostava de ver, mas eu não vou acordar às 6 da manhã para ver a Kika a dar uma cueca numa gaja do Vietnã. Né? E lá está, e isto é um bocado também, estamos aqui a falar porque somos portugueses e gostamos de jogos às horinhas que nós queremos. Sim, mas eu não sei o que eu ia dizer, eu acho que eu ia dizer alguma coisa. Tu começaste a falar e perdi o raciocínio. Obrigado. Foi um bom pensamento vazio. Sim, pera, eu acho que vai falando, eu vou chegar lá. Queres que eu ande para trás? Não. Vietnã, horas, Nova Zelândia, Portugal, não vai. Não, acho que é injusto, lá está, é injusto estarmos a falar de pegar num país que é do outro lado do mundo. Se o Mundial fosse cá, elas também não iam ver na Austrália, não é? E não sei se houve algum Mundial masculino também na Austrália ou na Nova Zelândia, eles têm capacidades para isso. Já sei o que eu ia dizer. Portanto, é um bocado também, pronto, estamos aqui a falar também do nosso privilégio pessoal. Mas também é um bocado difícil ver um jogo na televisão
E lá, porque havia sempre este argumento também para denegrir um bocadinho o futebol feminino, era e tal, a Nova Zelândia está a dar bilhetes de graça porque não consegue encher os estádios. Pá, tentem vocês comprar um bilhete da Namíbia ou de Portugal sequer, assim de um centro interessante, para a Nova Zelândia ou para a Austrália, quanto tempo demora ou quão caro é, pá, as voltas que a vossa vida vai dar por causa do jet lag e o vosso Sim, a verão. nível de logística É horrível poder ver um jogo na Nova Zelândia ou na Austrália enquanto europeu, portanto, não sei como é que é noutro país qualquer. Portanto, acho que esse aspecto também é um bocado difícil encher os estádios, mas pá, do ponto de vista da televisão, como é óbvio que, pá, claro que há muitos adeptos na Europa que é mais difícil, mas é a vida que é o que é. Nós também já tivemos mundiais na Alemanha, nos Países Baixos, e na altura era um mel para nós, portanto, isto é a rotação, Sim. acho que bom isso para isso. Pronto, mas do ponto de vista desses comentários, acho que também é bom, importante perceber a dificuldade que é não só ir para um desses países, mas tipo tudo o que temos que, pá, deixar em termos de dinheiro e de vida, porque, pá, é muito difícil. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É isso. Acho que abordamos tudo. Pá, esperemos e podemos aqui este episódio. Não vai sair depois do jogo. Isto vai sair depois do jogo do Vietnã, ou não? O jogo do Vietnã quando é que é? Não. Não, peraí, estou a ver isto mal, peraí. Calma, aí, pera, agora estou confuso, espera, deixa eu ver. Estou a ver o jogo Países Baixos-Vietnã, não é isto? Portugal-Vietnã é amanhã, Portugal, pois. às 8h30, portanto Pois. isto será depois. Nós estamos pois às 7h30 daqui. Portanto, Portugal ganhou! Muito bem, parabéns Portugal. Excelente Sim. Vitória por 7-0. Portugal Nós estamos a ganhou gravar isto na 7. quarta-feira, portanto, quando vocês virem, esperemos que Portugal já tenha ganho. Mas pronto, também acho que a maior parte da conversa foi sobre não tem grande stress. Portanto, é isso. Pronto, não tenho mais nada a dizer. Hoje não vou fazer publicidade a nada, que eu não quero ser chato. Eu quero dizer mais alguma coisa. Então, Eu quero mais alguma coisa. Posso? Permites-me? força. Pá, disseram-nos para mudar também os títulos dos episódios, e disseram-nos isso no nosso Instagram. Portanto, malta, nós estamos a fazer isto há 1 ano e meio e continuamos a ser noobs. Portanto, quando nós dizemos mandem-nos mensagens no coisa, pá, é pouco convidativo. Portanto, eu vou dizer isto, pá, malta, há coisas que vocês não estão a gostar ou querem recomendar, querem sugerir que nós façamos, seja, lá está, estes pormenores técnicos de mudar títulos ou aumentar o som daquilo ou meter uma musiquinha especial naquilo, não sei o quê, pá, mandem-nos mensagem no Instagram ou no Twitter, conhecem-nos pessoalmente, pá, façam-nos chegar, seja pá, em pessoa ou por mensagem privada. Pá, estamos a encorajar isso, pá, porque lá está, este é um pequeno pormenor que se calhar faz uma diferença gigante e pá, estávamos um bocado aqui a dormir à sombra da bananeira e pá, é importante que nos digam estas coisas. Sim, até porque pá, lá está. nós estamos, como estás a dizer, estamos a fazer isto há quase 1 ano e meio e muita coisa já mudou desde o início. Quem nos ouve desde o início já reparou que isto no início o som era mais baixo e disseram-nos para aumentar e aumentamos, que isto tinha música de fundo e já não tem, e isso aí nós fizemos por nós, não houve qualquer tipo de feedback também, se puderem, dê-nos feedback em relação a isso. E agora os títulos, portanto, vão-nos dizendo, porque isto vai evoluindo, há pessoas que estão a chegar agora e não sabem como é que isto era, como é que isto não era, portanto, já tivemos rúbricas aqui com umas dinâmicas diferentes, portanto, isto já teve várias vertentes. Sim. Mas já é isso, digam-nos. E vou encorajar também porque, para além dessas essas pequenas coisas técnicas que vocês queiram, se vocês não tiverem, pá, vou incentivar a que, pá, no verão, é difícil falar sobre o que é que seja de futebol ou da NBA, estamos aqui num tempo um bocado morto em tudo, portanto vou dizer, qualquer tipo de recomendação, aliás, já fizemos histórias no Instagram e não tivemos qualquer tipo de resposta, portanto vou dizer, toda a gente esteja a ouvir. Algumas, também não seja assim, tivemos algumas. Pá, muito pouco, tivemos 3 respostas, vamos ser honestos. Tivemos 3 respostas, nós somos uns tristes da vida, tivemos 3 respostas. E nós não queremos ter só 3 respostas, portanto, pá, mandem mensagem no Instagram ou no Twitter ou no WhatsApp ou o que é que seja, para nós podermos, tipo, saber, pá, digam o que é que vocês querem, que nós falamos sobre aqui, neste espaço. Pá, tem 1 horinha, 30 minutos, o que for, 45 minutos sobre o que vocês quiserem. Portanto, acho que pode ser engraçado, é só um episódio por semana, portanto, pá, não prometemos que vamos fazer, mas vamos pelo menos ler e pensar sobre isso. Sim, se calhar devemos dizer isto tudo no início, porque isto agora já não está aqui ninguém, mas também voltar a... São os fiéis, os que ouvem tudo. Voltar a relembrar que falta um mês e meio para aí, em setembro, vai haver Thinking Football
não sei se conhecem, mas basicamente é um congresso internacional que a Liga começou a fazer o ano passado. Este ano é a segunda edição, vão estar lá todos os grandes nomes do futebol nacional e internacional. Portanto, os bilhetes estão à venda e a cada tempo que passa os bilhetes aumentam de preço. E nós vamos estar lá. Sim, não estou a dizer isto só porque sim, nós vamos estar lá. Portanto, quem tiver interesse, quem gosta desta área, quem quer ir, seja qual for o motivo, eu acho que é super interessante. Vejam os bilhetes, estão no site da Liga, também nós temos isso no Instagram, no Twitter. Qualquer coisa também podem nos mandar mensagem que nós reencaminhamos. E também porque o que é que eu ia dizer? E quem não, por algum motivo não conseguir ir, ou porque é muito caro, ou porque não são do Porto, muita parte do Thinking Football, aquilo são 3 dias e grande parte dá na televisão, mas isso depois mais perto nós vamos falar disso. E no YouTube, acho eu também. E dá no YouTube também. O ano passado, por exemplo, nós não fomos porque não conseguimos ir e eu vi grande parte no Canal 11, grande parte também no YouTube. Não conseguimos ir, calma, só dizer que nós vamos lá com um podcast, convidaram-nos com um podcast, exato, ele agora está a dizer que nós não fomos, e ele está a dizer agora que nós não fomos o ano passado, não fomos como sim, como normal, não compramos os bilhetes, não fomos lá, sim, exato, nós fomos convidados pela Liga, vamos estar lá. Vamos estar lá aquilo vai ter um palco de podcast, vamos gravar lá um episódio. Pronto, nós depois num episódio havemos de falar isso, se calhar só disso, ainda antes de... Nem que seja um episódio mais curto a falar só disso, ainda antes disso acontecer. Pronto, era só esse aviso, já estou a falar demais. Portanto, beijinhos, mandem-nos mensagens e curtem o verão.